Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim... Uma louca fanática! Esse será salvo. Bispo? Tá tudo bem? Essa nossa conversa sempre me traz muitas lembranças. Isso é bom. Isso é ótimo, na verdade. Esse livro são suas memórias. No nosso último encontro, onde foi que a gente parou mesmo? De quando o senhor foi solto da prisão. Naquele momento, eu achei que não podia passar por nada pior. Eu estava enganado. Podemos falar sobre isso. Na verdade, bispo, tem alguns assuntos bem espinhosos na minha pauta. Pergunte o que quiser. Já publicado tanta coisa sobre mim, sobre a igreja. Ótimo. Então vamos em frente? Bispo, depois da prisão, houve um período de tranquilidade, não? Foi exatamente na época que o senhor casou a Viviane. Foi bem diferente do casamento da Cris. Eu tive um minuto de sossego. Júlio, a partir de hoje você terá que fazer o papel que o Senhor Jesus faz pela igreja. Cuide da Vivi. Tá feliz? Quem tem que estar feliz é a Vivi, o Júlio. Olha só o que o dinheiro pode proporcionar. O que foi que você falou, Carlos? O que eu quis dizer é que com o dinheiro que ele tem é que ele conseguiu fazer essa festa. Você está insinuando o que eu estou pensando. Você sabe de onde vem o sustento dele. São os direitos autorais dos milhões de livros que ele vende. Você se esqueceu disso? Olha lá. Bando de bajuladores disputando para ver quem puxa mais o saco do bispo. E por que você não está lá com eles? Eu sei, Paulo, mas mesmo se eu continuasse preso, ao contrário do que eles acham, a igreja não é minha. Ela iria e vai prevalecer sempre. Não importa o que aconteça, a obra é de Deus. Ela é muito maior do que todos nós. Quando o senhor foi preso, bispo, muitos acharam que tudo estava perdido. Mas eles quebraram a cara. Prenderam o bispo e o nosso povo só aumenta.
Até quem não era da igreja começou a simpatizar com a gente. Bem feito pra eles e bom pra gente. O tiro saiu pela culatra. O próprio Deus se encarregou de mostrar. É por isso que precisamos confiar nele sempre, mesmo quando tudo parece perdido. Se não fosse o Espírito Santo, eu não sei o que seria de mim. Mas eles tiveram o que mereceram. A verdade é que a igreja nunca vai ter a aprovação de todos, Carlos. Sempre seremos alvo do ódio de certas pessoas. Está na Bíblia. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Precisamos estar preparados para tudo, não é? Do que tanto vocês conversam. Sobre o nosso trabalho de evangelização no mundo, Esther. Me lembro quando isso era só um sonho. Eu já perdi a conta de quantas viagens já fizemos, quantos países já visitamos. Já vamos viajar de novo. Depois da lua de mel da Vivi, vamos todos para Nova York. Por que levar suas filhas e os maridos para os Estados Unidos? Eu queria que eles tivessem suas próprias experiências. Aprendendo a começar do zero. E foi muito bom pra gente. Aí então, quando eu entrei, a sala estava toda cheia. Aí eu disse, bispo, eu queria ter uma palavra com o senhor. E eu respondi, pode falar. Bom, ele... Se você fizer alguma coisa ruim com a minha filha, eu corto sua cabeça. Ai, esse é meu pai. Porque eu pude ficar um pouco com a minha família. Mas não foi para isso que estávamos lá. Estabelecer a igreja lá levou um tempo. Deus não cambiou. E Ele quer transformar sua vida. Assim como Ele está haciendo en la vida de centenas de pessoas que han participado de nossas reuniões. E começamos a fazer todo o trabalho em espanhol. Graças a Deus. Buenos dias. Vamos contar a oferta no chão, bispo? É o jeito, ainda não temos dinheiro para comprar uma mesa. Bom, pelo menos teremos o suficiente para pagar o aluguel da igreja desse mês. Só tem nota de $1. Vai ser um milagre se a gente conseguir comprar uma mesa. Quanto mais pagar o aluguel. Mas não faz pouco caso da oferta, Carlos. É o sangue do povo. O sustento da igreja sai daqui. Ah, então era nota de $1. Eu pensei que fossem de 100. Aquela emissora fez muita gente pensar que eram notas de $100. Logo depois foi desmentida, mas também não importa. Sempre vão criticar o que a gente faz. Então eu aprendi que quando tudo parece estar tranquilo, é porque estão planejando contra nós. Eu queria entender o poder desse homem sobre essa gente. Porque não entra na minha cabeça o Edir sair da cadeia e ser tratado como herói. Para sair em 11 dias, o processo devia ser muito mal fundamentado. Eu não tenho culpa se nossa justiça favorece a impunidade. Teria sido mais fácil se o senador tivesse impedido a concessão da Record quando ainda era ministro, não? Eu bem que tentei, a decisão foi do presidente. Esse Macedo ainda não sabe o que está por vir. Nós ainda temos muitos canhões na direção dele. Bom, o que eu puder fazer para ajudar, estaria à disposição. No Senado já tem muita gente incomodada com essa pseudo-igreja. Deviam se mexer, então, não é? Criar uma CPI, mudar a legislação, qualquer coisa para barrar essa igreja. Eu sempre incentivei os pastores a trabalharem nas madrugadas. Porque é o horário que as pessoas se sentem mais sozinhas, perdidas. Infelizmente, o Sérgio errou o alvo naquela noite. Para que esse pacote? Uma coisa que pensei em fazer durante o programa. Vai abrir os olhos de um monte de gente idólatra. Fica atento.
dia, Carlos. Que cara é essa? Você assistiu o programa dessa madrugada? Não, por quê? Devia ter assistido. O Sérgio meteu os pés pelas mãos. O que ele fez? A besteira foi grande. Você tem que falar com o bispo. Bispo, aconteceu uma coisa séria por aqui. Eu só espero que muita gente não tenha visto. O que foi, Paulo? Foi o Sérgio. Ele fez uma besteira. Eu sei que não foi por maldade, claro. Ele é um homem de fé, mas agiu sem pensar e acabou passando dos limites. Mas afinal, o que ele fez? Ele levou uma imagem da Aparecida, né, pro nosso programa de TV. E no dia do feriado da Santa. E deu umas pancadinhas na imagem. Pancadinhas? Com toquezinho com o pé também. Mas como assim? Você está dizendo que ele chutou a imagem? Não chegou a ser um chute. Foi leve. Mas mesmo assim. Onde é que ele estava com a cabeça para fazer isso? Para provar que era só um pedaço de gesso sem vida. Como é que vocês deixaram isso acontecer, Paulo? O programa é ao vivo. Quando vimos, já estava feito. Isso foi grave. Sim, claro, eu sei. É por isso que eu preferi avisar o senhor. Olha, talvez não haja grandes consequências. O programa foi na madrugada. Na madrugada, a audiência é pequena. Fala pro Sérgio me ligar urgente. Era só o que me faltava, Paulo. O que o Paulo queria? Não se preocupe, Esther. Bispo da Igreja Universal do Reino de Deus provoca polêmica e indignação em todo o país. Ele usou uma imagem de Nossa Senhora Aparecida para acusar a Igreja Católica de lucrar com a adoração de santos. Diante das câmeras, reforçou seus argumentos com gestos agressivos, chutando a santa padroeira do Brasil. Será que Deus, o Criador do Universo, pode ser comparado a um boneco desse? A idolatria te afasta de Deus. Está na Bíblia. A sua fé tem que estar num único Deus, e não em santo A, B ou C. Isso aqui não funciona. Isso aqui não é santo coisa nenhuma. Políticos e autoridades já demonstram sua indignação com o ocorrido. Isso é um ultraje, um ato de vandalismo e desrespeito com um dos maiores símbolos religiosos do nosso país, num dia celebrado por milhões de pessoas. Olá, meus amigos. Que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Está escrito: então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade... Você não é da igreja daquele bispo? Hein? Não adianta mentir não, que a gente viu você saindo de lá. Não adianta mentir não. Agora eu quero ver se teu bispo vai te ajudar. Eca!
Sua louca fanática! Por favor, me deixa passar, por favor. Você e todo mundo naquela igreja merece morrer. Nosso povo pagou um alto preço. Eu te avisei, Odisseio! Chega! Você é uma vergonha para essa família! Enquanto for dessa igreja, não entra mais nessa casa! Nosso povo estava sendo expulso de suas casas. O que fizeram com você? Alô? Alô, desculpa ligar essa hora, bispo, mas eu precisava, é urgente, é muito urgente. Calma, Paulo. Fala devagar, o que aconteceu? Tá bem, é o seguinte, bispo, a situação aqui tá fora de controle. Nosso povo tá sendo agredido nas ruas. Nós realmente não sabemos onde isso vai parar. Bispo, a igreja pode acabar. Temos que voltar para o Brasil. É isso que dá agir sem pensar. Gente assim não pode estar no nosso meio. Calma, Carlos, não precisa condenar. Eu não estou acreditando que o senhor saiu lá dos Estados Unidos para vir aqui passar a mão na cabeça desse cara. Não fala, Carlos. Eu preciso entender o que aconteceu. Aconteceu que, graças ao chute na Santa, todo mundo odeia a gente agora. Eu não chutei. Admite que errou. Já disse para se acalmar, Carlos. Desculpa, bispo. Você entende a gravidade do seu ato? Sim. Eu sei que o noticiário da TV exagerou, mas isso não justifica o que você fez, Sérgio. Foi com a melhor das intenções, bispo. Quando falamos na televisão, é como se a gente estivesse entrando na casa daquela pessoa. E não se zomba da fé de quem o convidou para entrar na sua casa. Não é assim que vamos salvar almas. Eu errei. Pois esse seu ato impensado atrasou a obra de Deus. Até no México e na Espanha já temos repercussão negativa. Estou muito arrependido e estou com muito medo também. Estão ligando na minha casa, me fazendo ameaças. Nem posso mais andar na rua sem ser agredido. Você não pode mais ficar no Brasil. O que a gente faz? A opinião pública está toda contra a gente. Se fosse eu, mandava embora. Quando se comete um erro, só existe uma coisa a fazer.
3, 2, 1. Olá, meus amigos. Que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Nós queríamos declarar a todo o povo católico, evangélico, espírita, a todas as pessoas que direta ou indiretamente foram atingidas por essa atitude impensada, insensata do Bispo Sérgio. De fato, assim como disse o apóstolo Paulo, quando eu era menino, eu falava como menino, agia como menino, pensava como menino. Naturalmente, o Sérgio agiu e pensou como menino, trazendo esse fato novo e inconsequente a todo o povo brasileiro. Nós, da Igreja Universal do Reino de Deus, jamais aceitamos qualquer coisa que venha manifestar revolta entre as pessoas. Pelo contrário, nós pregamos o amor e vivemos o amor. E procuramos levar o amor e a compreensão a todas as pessoas, quer sejam católicos, espíritas, evangélicos, budistas, de qualquer religião. O apóstolo Paulo disse na sua primeira carta aos Coríntios: ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, se eu não tiver amor, de nada me aproveitará. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E assim tem sido a Igreja Universal do Reino de Deus. Tudo nós temos suportado, todas as injustiças, as infâmias, as perseguições. Mas tudo isso nós aprendemos a suportar, porque assim também aconteceu com nosso Senhor Jesus. E de maneira nenhuma, jamais, em tempo algum, procuramos revidar. Mostrar a nossa fé com atos inconsequentes e desastrosos, como esse que aconteceu na quinta-feira passada. Cara de pau. Queremos pedir, então, perdão a todos vocês católicos que foram atingidos por essa atitude do Bispo Sérgio. Eu peço em meu nome e em nome de todo o Conselho dos Bispos do Brasil e do mundo também. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela sua compreensão. Assistiu ao pronunciamento da Edir na TV? Eu? Não assisto a Record. Ele acha o quê? Que pode respeitar um símbolo católico e ficar por isso mesmo? Acabei com ele no Senado. Choveu apoio por todos os lados. Está todo mundo contra. Agora é a hora de atacar, enquanto ele está por baixo. Vai ser como chutar cachorro morto. Eu costumo dizer que tenho as costas largas. É um dos meus papéis.
ser o para-raios da igreja. Deus sabe o fardo que cada um pode carregar. Edir, o Paulo tá aqui pra te ver, disse que é uma emergência. Esther, fica, por favor. Desculpa vir tão tarde. Bispo, o senhor precisa ver isso. Que é? É a cena de uma minissérie produzida pela TV RGB. Quanto desrespeito com a Bíblia. O personagem da série repete frases inteiras daquela entrevista que o senhor deu pra revista. Deus. Tá na cara que eles querem te atingir. E tem mais. O Carlos. Senta, Carlos. É sério o que me disseram? Você vai mesmo sair da igreja? Já me decidi, bispo. Pensa bem, Carlos. Você está com a gente há tanto tempo. Pois é. Tempo demais. Por que essa decisão agora? Eu não concordo com o jeito que a Universal está sendo conduzida. Olha o que está acontecendo. Todo mundo odeia a gente. Eu já disse mais de uma vez que nunca seríamos unanimidade. Se a coisa continuar assim, a igreja vai acabar. Nós confiamos no Espírito Santo. É ele quem dirige essa obra, Carlos. Tem muita coisa que eu acho errada. E aposto que muita gente pensa como eu. Elas só não dizem nada porque elas preferem bajular o Senhor. Eu não preciso continuar aqui. Pensa que Deus é só com o Senhor. Deus é comigo também. Posso seguir com os meus próprios pés. Pelo jeito, nada que eu disser vai mudar sua decisão. Não. Se é assim, Deus o acompanhe, Carlos. Carlos foi o primeiro de muitos. Se o Senhor Jesus sofreu decepções, por que nós não sofreríamos também, não é mesmo? É difícil confiar nos pastores. Afinal, tantos.
Já traíram o senhor? Eu prefiro confiar em todos. É melhor ser prejudicado pelos bons olhos do que aparentemente beneficiado pelos maus olhos. Essas são as fitas? É um material quente aí. Isso nós vamos avaliar. Eu garanto. É o suficiente para acabar com o Edir Macedo e com a Igreja Universal. Não é isso que vocês querem? O motivo? Tem vários aqui nessas fitas. Está disposto a aparecer na denúncia? Eu saí da Universal com uma mão na frente e outra atrás. A baita injustiça. Exclusivo. Você vai ver agora as imagens proibidas da Igreja Universal do Reino de Deus. A fita de vídeo gravada por um ex-dirigente da igreja revela: Edir Macedo, na intimidade, tem um discurso bem diferente daquele usado nos templos. E até ensina seus pastores a tomar dinheiro do povo. Por que o senhor deixou a Universal? Porque a Universal se afastou de Deus. E os seus líderes passaram a focar só no dinheiro arrecadado. Coitada. Mulher de bandido. Aquele bispo de Araque. A senhora é mulher do bispo? Eu odeio esse homem. Ele é um ladrão. Ele rouba o dinheiro dos pobres e não tá nem aí. Eu não sei como você pode viver com um homem desse. Os pastores de Edir Macedo e uma nova revelação. O plano da Igreja Universal para chegar ao poder. O vídeo que exibimos ontem revela uma conversa íntima de Edir Macedo com os pastores da Igreja Universal do Reino de Deus. Como um técnico falando para o seu time, Edir Macedo ensina táticas para convencer o povo a fazer doações. E como é que a dona Esther lidava com tudo que estava acontecendo? O papel da Esther sempre foi muito importante para mim. Ela não precisa nem falar. A sua presença fala. É como se Deus estivesse ali, através dela. Alô? É da casa do Bispo Macedo? Quem fala? A gente sabe que o Bispo mora aí. Quem tá falando? Manda o Bispo tomar cuidado. Tamo de olho. Mas nem todos tiveram a força dela. O que foi? Que cara é essa? Minha irmã ligou do Rio agora. É minha mãe, Esther. Ela tá muito doente. Olha quem tá te esperando. Bem-vinda, dona Janinha. Não quero dar trabalho. Mas Didi insistiu tanto. Não é trabalho nenhum, mãe. Lógico que não. É um prazer e vai deixar o seu filho muito feliz. Eu não quero que a minha mãe fique assistindo o jornal. Só tem notícia ruim e vive me atacando.
Ela não deve se preocupar com essas coisas. Claro. Você tem toda a razão. Eu posso trazer a dona Janinha pro escritório sempre que ela quiser assistir os programas que ela gosta. Eu acho que eu nunca vi um homem ser tão bombardeado. Que tá com pena do Macedo, é? E tem um cara de quem tem pena de bandido. Esse cara tá recebendo o que merece. O Edir não viu nada ainda. Tô cuidando para que dessa vez ele não passe só 11 dias na cadeia. Edir Macedo Bezerra? Sim. Onde é a central de jornalismo? Primeiro andar. O que está acontecendo? Esses homens armados? Que é assim que se trata uma quadrilha. Quem é o encarregado? É ele. Você, arquivo, CPU. Isso é um mandado de busca e apreensão que me dá o direito de revirar esse lugar de cabeça para baixo. Sai da frente. Que isso? Uma intimação para o senhor comparecer à justiça. Eu tô sendo massacrado. É um processo novo a cada dia. Eu nunca vi nada parecido. Já são mais de 45, um atrás do outro. Até delegado querendo ver a documentação do meu carro às 6 da manhã, eu tive que atender. Como vamos resolver isso? Até quando eu vou ter que aguentar essa perseguição? Alguma coisa tem que ser feita. Edir. O que é, Esther? É sua mãe. Foi bom para ela. Deus a poupou do que ainda estava para acontecer. Está escrito que preciosa é para Deus a morte dos que são seus. Para quem é salvo, a morte é o início de uma eternidade com Ele. Depois disso, meu amigo, ainda teve o caso de Osasco.
Bispo, aconteceu uma tragédia. Calma, Paulo. Calma. O que aconteceu? Desabou o teto da igreja em Osasco. Ah, meu Deus. Mas desabou como? Como aconteceu isso, Paulo? Ninguém consegue explicar direito o que aconteceu ainda. Alguma vítima? Os bombeiros estão tentando resgatar os feridos. Tem muita gente no meio dos escombros. A igreja estava lotada. Força. Alô? Vamos. O resgate foi feito durante... Liga a TV agora. O desabamento durante a madrugada do teto do templo da Igreja Universal, durante uma vigília de oração, resultou em 24 mortes e mais de 400 feridos na cidade de Osasco. O telhado do edifício não tinha laje, era suportado apenas por uma estrutura de madeira. Essa catástrofe é a prova de que esse sujeito não é sério. Agora acabou. É o fundo do poço. Ninguém se ergue depois de uma tragédia dessa. Ao vivo em 3, 2, 1. Lamentamos profundamente esse acidente. Sentimos como se fossem nossos entes queridos. Estivemos no local e conferimos a dor e a agonia dessas pessoas. O que aconteceu foi uma fatalidade. De uma coisa eu sei.
Não foi castigo de Deus porque ele não é um monstro. Ele apenas permitiu. Eu ainda não sei o porquê. É uma coisa que foge da nossa compreensão. É uma coisa que foge da nossa capacidade. Que foge da nossa inteligência. Eu ainda não sei a resposta. Olha, nós queremos respostas, queremos uma investigação minuciosa e que sejam punidos todos os culpados por essa tragédia lamentável. O Brasil está de luto, indignado. As famílias das vítimas estão sendo assistidas, como eu te pedi? Sim, claro. Estamos dando todo o apoio necessário. E sobre essa tragédia, Paulo? Alguma explicação? Foi negligência nossa? Não. A igreja funcionava em perfeita conformidade com a lei, bispo. Tanto que nós tínhamos o alvará da prefeitura. Sim, e todas as nossas igrejas são submetidas a um rigoroso serviço de manutenção. Mas então como isso pode ter acontecido? Não, uma perícia está sendo realizada. Mas parece que o solo lodoso e as obras próximas à igreja influenciaram na queda. Foi ali, naquele momento, que eu decidi que a gente iria começar a construir catedrais no mundo todo. Você só descobre a força que tem quando ser forte é a única opção. Como é que você tá? Tá vendo aquele vira-lata lista? Às vezes eu preferia ser ele. Eu te confesso que se eu não conhecesse Deus, já tinha dado um tiro na cabeça. Não diz uma coisa dessas. Isso vai passar, amorzinho. Deus é conosco.
Você acordou cedo? Passou a noite em claro de novo? Esther, eu tomei uma decisão. Que decisão, mozinho? Eu não posso mais depender da justiça dos homens. Eu cheguei onde eu estou pela minha fé. E é ela que vai continuar a me guiar. O que você está pensando em fazer? Eu vou subir o Monte Sinai. E eu vou com você. Você vai levar todos os processos? Tudo. Ou Deus é com a gente ou não é. É impressionante a quantidade de acusações levantadas contra o senhor e a igreja. Uma enxurrada. E por que o Sinai? Porque foi no Sinai que Deus falou com Moisés. Deus podia ter falado com ele em qualquer lugar, mas escolheu o Sinai para anunciar a libertação do seu povo que estava injustiçado. Se eu procurava por justiça, era para lá que eu tinha que ir. Clamar a Deus. O senhor aceita café? Aceito. Será o Benedito? Que esculhambação é essa? Desculpas. Mais café? Eu quero um guardanapo para conseguir me limpar, por favor. Seu galardão é grande, mocinho. O senhor aceita alguma coisa? Não. Lindo, Esther. Te ajudar, rapaz? Essa missão é só minha. Embora não seja fácil subir o Sinai, meu maior sacrifício não era a subida. Afinal, o que é subir um monte comparado a ter os poderosos de um país inteiro contra você? Meu maior sacrifício era confiar que, assim como Deus desceu ao Sinai para fazer justiça ao seu povo no passado, assim também Ele faria conosco.
faz o curativo, Esther. A gente tem que continuar. Tá bom, vamos. Você vai fazer coisas muito maiores que subir em árvores. Vai subir montanhas. Eu sou teu, meu pai. Tá tudo em tuas mãos. Faça a tua obra em nossas vidas, pois tudo que queremos é te servir e ganhar almas para o teu reino. Muito forte, Esther. Olha só para isso. O mesmo céu que Abraão viu. É impossível contar essas estrelas. Assim Deus foi com Abraão. Assim é com a gente.
tenho certeza que Deus ouviu nossos clamores, Terra. Eu também, mozinho. Até aquela brisa que a gente sentiu foi um sinal. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Como você arquivou o processo contra o Macedo? Aquilo não tinha nenhuma base legal, Ramos. O que você queria que eu fizesse? Agisse contra a lei? Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. E sua verdade é pavês e escudo. Senador, por favor, senador, o que o senhor diz das acusações de fraude e compra de votos na sua eleição para o Senado? Por favor, senador, o povo quer saber. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mas o que é isso? Isso é gente de entrar na sala de magistrado? Juiz Luiz Ramos? Sou eu mesmo. O senhor está preso. Por favor, me acompanhe. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Rio de Janeiro. Milhões de pessoas encheram a enseada de Botafogo. Em São Paulo, aproximadamente 5.000 ônibus transportaram os fiéis para o Autódromo de Interlagos. No país inteiro, as imagens de união e fé se repetiram. É impressionante. Depois de tudo isso, a igreja não parou mais de crescer. De Deus não se zomba, meu caro. A obra é dele. Mexe com um dos seus, mexe com ele também. Deus não só faz justiça para com os seus, ele nos inspira. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. E foi o que aconteceu lá em Soweto.
Deus. God bless Soweto! Sou o povo da África para me fazer dançar no altar. Samba, samba, hamba, sachiga, chiga, tina, sachiga, chiga, sampuna, sampuna, ay, 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 sahamba, sahamba, hamba, 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 sachiga, chiga, sampuna, sampuna, ay, 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 A Catedral de Soweto foi um presente de Deus. Mas o maior ainda estava por vir. Que lindo, Esther. Meu sonho é que todas as pessoas possam pisar essa terra, tocar essas pedras. Essa terra onde caminhou o Nosso Senhor. Tudo bem, bispo? Paulo, se não conseguimos trazer nosso povo até aqui, vamos levar essas pedras até eles.
Bom, imagino que o senhor esteja cansado por hoje. Mesmo simpatizando com você, foi um dia longo. Eu não vou negar. Quando esse livro ficar pronto? Olha, temos bastante material aqui, talvez até para mais de um volume. Não pode ficar chato, hein? É brincadeira. Nos vemos na inauguração do templo. Por favor. As obras duraram 4 anos e deram bastante trabalho. Ainda faltam 3 horas para a inauguração. E veja quanta gente chegando. Milhões de pessoas de todas as regiões do Brasil e do mundo vieram acompanhar. Membros de todos os poderes da República fazem questão de prestigiar. Embaixadores também marcam presença na cerimônia. Assim como representantes da religião judaica, grandes empresários, além de personalidades, artistas, dirigentes e proprietários das maiores emissoras de televisão e rádio do país. Agora eu me lembrei daquele versículo de João que você tanto gosta. E se alguém me servir, o Pai o honrará. O país que tanto te humilhou agora está aqui esperando para ouvir o que você tem a dizer. Toda honra e glória para o nosso Deus. Edir, você tá bem? Esther, vai arrebentar. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio
na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, em me conhecer, em me conhecer, e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Eu gosto de ser perseguido, eu gosto de ser caluniado, eu gosto de ser difamado, eu gosto que falem mal de mim, porque isso é combustível para a minha fé. A minha mãe foi a minha principal perseguidora, porque ela que antes implorava para que eu deixasse a vida de tráficos, ela começou a perseguir, dizendo que preferia que eu continuasse naquela vida do que estar indo à igreja. Conviver com o bispo é um privilégio e, ao mesmo tempo, é uma oportunidade maravilhosa da gente estar sempre aprendendo sobre a fé, sobre a justiça, a verdade, a integridade, a perseverança. Ele sempre acreditou em coisas assim que, para o mundo, era uma loucura. Mas ele via o que ninguém via. Eu vejo o Bispo Macedo como uma pessoa que nunca vai te aceitar ser menos do que você pode ser. Então, ele me ensinou a ser mais, ele me desafiou a ser melhor. E estar do lado dele é sempre o lembrete, olha, você pode mais, você pode fazer melhor. A gente conhecendo quem ele é, a gente sabendo o quanto a família sacrificou, tem sacrificado pelas outras pessoas, e ele receber isso em troca, né? Foi difícil, todo mundo se sentiu injustiçado, não foi só ele, foi toda a família que estava sendo injustiçada pelo que estava sendo feito. A gente olha para trás hoje e a gente sorri, a gente não chora, né? A gente não olha assim, ai, puxa, que sofrimento, ai, sabe? Quando a gente se emociona é porque a gente vê o que Deus fez na nossa vida. Então, assim, é gostoso você passar por tudo que você passou e passar de cabeça erguida. Não desistir, superar tudo. E estar aqui hoje para contar a história. E por ver também a igreja crescendo e compreender aquela situação, puxava muito de mim. Eu tinha que estar muito bem, aceitando tudo como se fosse um sacrifício que Deus pedia de mim. Foi difícil, né, ver crescer, mas você não vê, você vai acontecendo. Então, hoje que a gente vê, cai na realidade, as coisas que foram acontecendo aos poucos, né? Então, no momento, você se vê envolvida só daquele momento. Você não tem uma visão do futuro. E é isso que nós queremos. Porque quando a pessoa pergunta, aí a gente tem chance de ensiná-la aquilo que ela precisa saber, que reflete ou que remete a uma fé inteligente. Foi isso. Quando alguém te faz sentir que não existe, o que fazer?
desprezar. Contigo estou até o fim. Invisível, esquecível. Quando alguém te faz sentir que não existe, o que fazer? Como entender? Não importa o que pensam, quando sei que meu Senhor está comigo. Podem falar, me desprezar. Por tudo que passei, Deus presente, solidão não mais existe em mim. Sei que amado sou, teu filho sou, contigo estou até o fim. Só mesmo crendo em Deus, só mesmo tendo Deus, eu pude suportar as coisas que eu passei, o quanto já chorei, que nem é bom lembrar. Ah, se eu não cresce em Deus, se eu não tivesse Deus, não quero nem pensar. Onde estaria eu, não fosse a mão de Deus para me segurar? Só mesmo crendo em Deus, só mesmo tendo Deus, é que a gente vai. Só mesmo orando a Deus e só louvando a Deus, é que a gente não cai. Se o mundo me enganar, se tudo me faltar, eu ainda creio em Deus. Nos sofrimentos meus, virá a mão de Deus outra vez me amparar. Só mesmo crendo em Deus, só mesmo tendo Deus, é que a gente vai. Só mesmo orando a Deus e só louvando a Deus, é que a gente não cai. Se o mundo me enganar,
Se tudo me faltar, eu ainda creio em Deus. Nos sofrimentos meus, vira a mão de Deus outra vez me amparar. Nos sofrimentos meus, eu tenho a mão de Deus para me segurar.